Kuwait abre mercado para a carne bovina brasileira. A audiência debaterá orçamento e projetos da Embrapa. Medida provisória da regularização fundiária expõe divergências entre ambientalistas e ruralistas. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura foi informado nesta quinta-feira, dia 13, que o Kuwait passará a importar carne bovina do Brasil. A ministra Tereza Cristina comemorou a notícia. Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje mais uma boa notícia de abertura de mais um mercado para a carne bovina brasileira. O Kuwait, país que estivemos visitando em setembro e que iniciamos essa conversação, e hoje veio a boa notícia de mais um mercado para a carne bovina brasileira. Um grande abraço a todos vocês. E o Kuwait foi um dos países em que a ministra esteve em setembro do ano passado, durante a missão ao Oriente Médio. Atualmente, a carne de frango in natura é o produto agropecuário brasileiro mais comprado pelo Kuwait. Em 2018, foram importadas 122.945 toneladas, equivalente a 185,7 milhões de dólares. O Brasil também exporta para o Kuwait milho, suco de laranja, café solúvel, farelo de soja, café verde, carne de frango industrializada, carne de pato in natura, castanha de caju e carne de peru in natura. No ano passado, 2019, as exportações agropecuárias para o Kuwait totalizaram 209,4 milhões de dólares, equivalente a 215.463 toneladas. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Notícias Rurais do Congresso. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, CRA, do Senado, aprovou o requerimento do senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, para a realização de uma audiência destinada a debater o orçamento da Embrapa, projetos e plano de trabalho a ser executado pela empresa nos próximos meses. Informações com Lara Quinoe, da Rádio Senado. O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira e a Embrapa é uma fonte de novas tecnologias para o setor. Entretanto, a empresa enfrentou desafios no ano passado que refletiram no orçamento e nos trabalhos de 2020. Com o intuito de debater questões relacionadas à empresa, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou um requerimento de audiência pública. O autor, senador Espiridião Amin, do PP catarinense, defendeu a importância da estatal para a produção agrícola nacional. Se você olha a nossa pauta de exportações, a nossa dependência de produtos agrícolas, desde a exportação de carne suína, por que nós temos carne suína boa? Porque temos em Concórdia uma Embrapa que desenvolveu o suíno tipo carne. Por que nós temos a mais alta produtividade do arroz do Brasil? Porque temos um escritório em Itajaí que cuida da produção de arroz. Pesquisa e assistência técnica são fundamentais para preservar esse orgulho que nós temos. O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, reafirmou a importância da Embrapa para o agronegócio brasileiro e destacou o papel do seu estado na produção agropecuária. A Embrapa exerce um papel importantíssimo no desenvolvimento tecnológico, de pesquisa, de assistência técnica.
E o meu estado, o estado de Santa Catarina, embora tenha apenas 1,1% do território nacional, se destaca como um dos maiores produtores do agronegócio desse país. Serão discutidos na audiência pública temas como o orçamento da Embrapa, os projetos da empresa e o plano de trabalho a ser executado neste ano. Com supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lara Quinoe. E a comissão mista que analisa a medida provisória MP 910/19 sobre a regularização fundiária promoveu um debate no dia 12, com representantes do agronegócio e de entidades ambientalistas. Houve um único consenso: a defesa da regularização como um dos instrumentos de solução dos conflitos por terra, do desmatamento e da atual fiscalização precária do poder público. Da Rádio Câmara em Brasília, José Carlos Oliveira tem as informações. Já as divergências foram várias, a começar pelo uso de uma medida provisória para tratar do tema. A secretária executiva do Observatório do Código Florestal, Roberta Del Giudice, lembrou que a regularização fundiária já está regulamentada desde 2006. Ninguém é contra a regularização fundiária, mas a medida provisória é completamente desnecessária. O que falta é trabalho e foco. Já foram feitas outras leis, elas estão vigorando. Com base nelas é possível se fazer a regularização fundiária. Del Giudice também reclamou de algumas das 542 emendas à medida provisória que, segundo ela, seriam jabutis para tentar alterar o Código Florestal sem maiores debates. Já o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, afirmou que cerca de 700 mil famílias vivem sem a escritura pública de seus imóveis. Segundo Moreira, a medida provisória poderá aumentar a produção agrícola em 15%, além de facilitar o combate ao desmatamento. Então, se em qualquer tempo nós tiver, por exemplo, desmatamento ilegal, basta dizer onde está a propriedade, nós podemos visualizá-la imediatamente. Então, a fiscalização do Estado fica muito mais eficiente. Então, neste caso, a regularização fundiária dá para a pessoa o princípio do zelo pelo dever de propriedade. Pesquisadora do Amazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Brenda Brito avalia que a medida provisória dispensa a vistoria para a titulação de terra em áreas de conflito e apontou outros 2 argumentos que, segundo ela, incentivam o desmatamento para a posterior regularização fundiária. Primeira pergunta é se a sociedade brasileira deve perdoar aqueles que invadiram as suas terras entre final de 2011 e final de 2018, porque é isso uma das grandes mudanças que a medida provisória está trazendo, sendo que no caso da Amazônia, todos nós sabemos que essa ocupação ela está associada a desmatamento ilegal. O segundo ponto é se a sociedade brasileira deve estender pela 3ª vez o prazo de cobrança daqueles que já receberam título, mas estão inadimplentes. O que a medida provisória também traz é uma regra mais frouxa ou mais branda, digamos assim, de cobrança para médios e grandes imóveis de até 2.500 hectares. O secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Naban Garcia, rebateu as críticas. E essa regularização fundiária, ao contrário do que foi dito aqui, ela respeita, sim, as unidades de conservação, as terras indígenas, as terras quilombolas, estão preservadas. Se faz regularização fundiária, o que o mundo inteiro fez em terras públicas que estão ocupadas. Esse governo não está aqui para dar alvará de impunidade para ninguém. Apesar das divergências em torno do tema, o relator da MP, senador Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, se diz otimista quanto a um texto que concilie os interesses ambientais e da produção agropecuária. Que pese já existam legislações, mas nunca é tarde para que a gente possa aperfeiçoar o que já existe. Nós podemos pacificar esses interesses e pensar num texto que seja compatível com a nossa realidade. Ninguém aqui tem compromisso em contemplar ou beneficiar criminosos, ou seja, aquele que objetiva algum tipo de anistia. Mas a gente tem a obrigação de tentar formatar um marco regulatório que seja compatível com a necessidade de milhões de brasileiros que esperam por essa titulação. O presidente do Instituto de Terras do Pará, Bruno Cono, afirmou que a falta efetiva de regularização fundiária leva a um cenário de anonimato fundiário, grilagem, insegurança jurídica, instabilidade social e impossibilidade de créditos para a produção sustentável.
Cono também se queixou de déficit de servidores públicos e de equipamentos para os processos de regularização. Outro problema prático, segundo ele, é que 70% das terras do Pará, por exemplo, são de jurisdição federal e há sobreposição com terras estaduais em várias áreas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.